Eu não sabia exatamente o que me esperava quando decidi passar o Natal na casa da minha mãe. A vida tem sido uma correria sem fim e, mesmo com a saudade imensa que sentia de todos, sempre acabava deixando para depois as visitas. Sempre havia algo que me impedia, uma desculpa, um compromisso, e assim os meses passavam sem que eu voltasse para aquele abraço acolhedor. Mas desta vez foi diferente. Minha mãe, minha tia Ana e toda aquela atmosfera de conforto familiar me chamaram de volta, de uma forma que não consegui mais ignorar. Eu sabia que o Natal na casa da minha mãe sempre seria especial, mas não imaginava que esse seria diferente de todos os outros. Eu não sabia que algo dentro de mim mudaria de forma tão profunda e inesperada. Quando entrei na casa, a sensação de acolhimento foi imediata. O familiar cheiro de comida quente e a visão da sala iluminada pelas velas da mesa de ceia me envolveram. A casa estava decorada com simplicidade, mas com tanto amor que me fez sentir um calor no peito. Minha mãe estava na cozinha, animada como sempre, e minha tia Ana, com seu sorriso caloroso e aquele jeito descontraído, logo me abraçou como se eu nunca tivesse saído. Tudo parecia exatamente como antes, mas algo em mim já estava diferente. E então, o sexto, meu primo, sobrinho de minha tia Tom. Ele estava lá, com aquele jeito calmo, quase distante, mas ainda assim tão presente. Tom, alguém que eu conhecia desde a infância, mas que não via há anos. Ele sempre foi bonito, claro, mas nunca pensei que fosse me interessar por ele de verdade. Ele era apenas o meu primo. Eu o via como um irmão, o garoto que brincava nas ruas com todos, e nada mais. Mas naquela noite, tudo parecia diferente. Ele estava maior, mais forte, e tinha uma presença que preenchia o ambiente. Não apenas fisicamente, mas de uma maneira que fazia as outras pessoas parecerem menores. Ele parecia ter se transformado em alguém que eu não reconhecia, e ao mesmo tempo, era tão familiar. Seus olhos, antes apenas curiosos, agora tinham algo de hipnotizante, algo que eu não percebera antes, algo que eu não sabia que ele tinha. Seu sorriso, discreto, parecia carregar uma segurança silenciosa, e isso me atraiu de uma forma que eu não conseguia entender. Eu tentei me concentrar nas conversas em volta, nas risadas familiares, nas piadas que sempre surgiam nessas reuniões, mas não conseguia. O tempo parecia desacelerar quando ele estava por perto. Cada vez que ele me olhava, eu sentia uma corrente elétrica correr pelo meu corpo, algo que não podia explicar. Não era apenas uma atração, era algo mais profundo, mais visceral. Meu coração começava a bater mais rápido, minha respiração ficava ligeiramente mais acelerada, e cada vez que ele me olhava, sentia como se o mundo ao nosso redor se dissipasse, como se o tempo parasse só para nós dois. Ele estava ali, conversando com meu tio na porta da cozinha, com um copo na mão, e eu não conseguia evitar. Meus olhos se prendiam aos dele sempre que ele levantava a cabeça, e quando nossos olhares se cruzavam, eu sentia uma faísca, algo que me puxava para ele de uma maneira irresistível. Ele estava diferente, eu estava diferente, e ao que parecia, o ambiente ao redor também estava mudando. Cada vez que ele sorria para mim, parecia que o universo conspirava para que esse momento fosse perfeito, para que eu não pudesse mais ignorá-lo. Aquela noite de Natal, que eu pensei que seria apenas mais uma reunião familiar, acabou se tornando um marco. Algo em mim havia mudado, e o homem que eu conhecia desde a infância parecia ter se transformado em alguém completamente novo, alguém que agora eu desejava de uma forma que nunca imaginaria, e apesar da confusão que isso me causava, eu sabia que essa mudança não tinha volta. A noite avançava, e a ceia parecia não ter fim. As conversas fluíam entre risos e piadas familiares, enquanto eu me sentia cada vez mais distante de tudo. Algo dentro de mim se agitava, uma sensação de desconforto crescente, como se o ambiente ao meu redor fosse muito barulhento, muito apertado. Eu precisava de um momento para respirar, para encontrar algum alívio em meio a esse turbilhão de pensamentos e emoções que me consumiam sem piedade.
Então, sem pensar muito, levantei-me discretamente e fui em direção à porta. O jardim lá fora me chamava, prometendo a paz que eu tanto ansiava. O ar fresco da noite parecia o único remédio possível para minha mente e meu coração, que estavam batendo em descompasso. A casa estava quente demais, com tantas pessoas ao redor, e eu sentia como se estivesse perdendo a conexão com o que acontecia dentro dela. Ao passar pela porta, o clima fresco da noite me envolveu, aliviando, de certa forma, a pressão em meu peito. A escuridão ao redor parecia reconfortante, quase acolhedora. Foi quando vi Tom. Ele estava ali, sozinho, recostado contra a coluna da varanda, os braços cruzados e um olhar distante. Algo nele parecia diferente e, ao mesmo tempo, tão familiar. Ele não estava mais imerso nas conversas animadas da festa. Agora estava em silêncio, em seus próprios pensamentos, e esse silêncio me chamou de volta de maneira irrecusável. Eu sabia que poderia seguir meu caminho, dar meia volta e voltar para a celebração, mas algo novo e irresistível me puxava para ele, como um ímã, e, sem pensar, dei um passo na direção dele. Quando ele me viu, seu rosto se iluminou com um sorriso tranquilo, mas havia algo naquele sorriso, algo a mais, algo que fez meu coração acelerar de maneira desconcertante. Ele não precisou de palavras para que meu corpo reagisse ao seu simples olhar, mas ele falou, e sua voz, suave e profunda, fez tudo ao redor desaparecer. Você parece um pouco distante, disse ele, seu tom calmo, mas carregado de algo que me fez querer mais do que eu poderia compreender naquele momento. Eu tentei sorrir, mas era um sorriso tímido, quase imperceptível. Algo em mim estava tentando se esconder, tentando disfarçar o turbilhão de emoções que se agitavam por dentro. A palavra certa não vinha, então eu falei. Mas minha voz saiu mais baixa do que eu gostaria, como se não quisesse quebrar o clima que se formava entre nós. Só precisava de um pouco de ar, respondi, sem conseguir desviar os olhos dos dele. Tudo está tão intenso dentro de casa. Ele deu um passo à frente, tão natural, tão sereno, que eu quase não percebi, mas seu movimento foi o suficiente para que o espaço entre nós se estreitasse de uma maneira que fez minha respiração acelerar. O cheiro dele, uma mistura de frescor com algo terroso e profundamente masculino, invadiu minhas narinas e me senti envolvida por ele de uma forma que me fez esquecer tudo ao redor. O jardim, a festa, as luzes da casa, tudo desapareceu. Era apenas ele e eu, como se nada mais importasse. Eu olhei para ele, tentando, inutilmente, organizar meus pensamentos, mas tudo parecia borrado, embaçado pela intensidade da situação. Seus olhos estavam fixos nos meus, penetrantes, como se soubesse exatamente o que eu estava sentindo, como se entendesse esse desejo crescente e confuso dentro de mim, algo que eu mal tinha coragem de admitir para mim mesma. Ele não disse mais nada, mas seu olhar estava carregado de uma pergunta silenciosa. Algo dentro de mim tremia, mas não era de medo. Era algo diferente, algo que eu não sabia nomear. Era desejo, um desejo que brotava de algo mais profundo, mais primal, algo que se apoderava de mim sem que eu pudesse resistir. Eu podia sentir meu corpo respondendo a ele, a proximidade, o calor que emanava dele, o magnetismo de sua presença. Tudo em mim queria ceder, mas havia uma parte que ainda tentava se segurar, ainda temerosa das consequências, temerosa de dar um passo além. Mas naquele momento, eu sabia que qualquer movimento que fizesse seria inevitável. A cada segundo que passava, eu me entregava mais àquela sensação, mais ao desejo de estar próxima dele. E enquanto seus olhos continuavam a me observar com uma intensidade silenciosa, eu sabia que nada mais seria como antes. O que quer que tivesse começado ali, naquela noite, já estava além de qualquer controle. Tom deu outro passo, diminuindo a distância entre nós. Eu queria recuar, me afastar, voltar para a segurança da casa, mas algo me segurava ali. Algo mais forte do que qualquer lógica ou razão.
Você está bem? Ele perguntou, sua voz cheia de suavidade. A proximidade dele me fazia perder a respiração. Eu não sabia como responder. Tudo dentro de mim estava em frangalhos. Eu estava vulnerável e exposta, mas não queria esconder o que estava começando a acontecer. Eu estava começando a querer ele, começando a precisar dele. E quando ele se inclinou ligeiramente para me olhar mais de perto, meu corpo respondeu de maneira que eu não pude controlar. Estou bem, só... Eu comecei, mas não sabia como terminar a frase. É que... Você está diferente. Eu sou o mesmo. Ele respondeu com um sorriso cúmplice, como se soubesse o que eu queria dizer, mas não queria que eu falasse. Eu só podia observar o brilho nos seus olhos. A tensão entre nós crescia a cada segundo que passava em silêncio. Ele estava ali, tão perto, e meu corpo se inclinava involuntariamente para ele, como se o magnetismo da sua presença me atraísse sem que eu pudesse evitar. De repente, ele estendeu a mão, tocando meu braço com uma leveza quase imperceptível, mas ao mesmo tempo poderosa. Foi como se uma onda elétrica tivesse percorrido meu corpo, um arrepio que me fez perder o controle de tudo ao meu redor. Por um instante, o mundo à minha volta desapareceu, e a única coisa que restou foi aquele toque. A razão se dissipou, e o desejo, como uma chama quente e irresistível, se alastrou por cada fibra do meu ser. O contato foi breve, mas profundo o suficiente para que eu não conseguisse mais ignorar o que estava acontecendo entre nós. Eu olhei para ele, e nossos rostos estavam tão próximos agora que podia sentir sua respiração quente, quase misturando-se à minha. Um olhar. Nada mais era necessário. Sem palavras, ele se inclinou ligeiramente, e meu corpo, sem pensar, começou a se mover na direção dele. Eu sabia exatamente o que viria, e naquele momento não havia mais espaço para dúvidas. Eu não queria mais me afastar. Eu queria me entregar àquele momento, ao desejo que queimava dentro de mim. Foi então que ele me beijou. O beijo foi suave, mas repleto de intenções claras, um convite silencioso e irresistível. O tipo de beijo que não precisa de palavras, pois tudo o que precisa ser dito está ali, nas toques e nas promessas implícitas. Eu sabia que não era certo, que o Natal e a família estavam ali, tão perto, a poucos metros de distância. Mas, naquele instante, nada mais importava. Tudo o que eu queria era ele, e parecia que ele sentia o mesmo. Meu corpo se entregava a uma sensação nova, intensa, como se tudo o que eu já tivesse experimentado fosse nada comparado a isso. A luta interna que tentei travar desapareceu, como se não fosse mais possível resistir ao que o desejo me pedia. À medida que o beijo se intensificava, uma sensação de urgência e liberdade me envolvia, como se o tempo não fosse mais real, como se nada mais importasse além de nós dois. Eu o puxei pela nuca, aprofundando o beijo, lhe mostrando que eu queria mais. O seu toque me arrepiava e espalhava chamas pelo meu corpo. Ele agarrou a minha cintura com uma força que me fez soltar um leve gemido, desceu os lábios pelo meu pescoço, enquanto sentia o meu centro. Movimentos circulares e de vai e vem me faziam delirar. Então, sem aguentar mais, eu pedi para que continuasse de outra forma. Ali, em meio a todo aquele desejo e necessidade um do outro, tivemos uma relação. E ali, naquela noite silenciosa, longe das risadas e das conversas festivas, onde o mundo continuava com sua celebração distante, Tom e eu nos entregamos a algo que transcendia qualquer explicação lógica. Era um desejo imenso e incontrolável, algo que não poderia ser mais ignorado ou contido. Era puro, ardente e tão verdadeiro quanto a própria necessidade de estarmos juntos. Após aquele momento, o silêncio pairou entre nós por um momento que pareceu eterno, mas que, na verdade, foi apenas o suficiente para que os dois tentássemos recuperar o fôlego. O desejo ainda estava vibrando em nossos corpos, mas sabíamos que o mundo ao nosso redor ainda existia, e que não podíamos escapar de tudo o que estava em jogo. A ceia, as risadas, as conversas, tudo ainda estava lá, esperando por nós. Ele foi o primeiro a se afastar, seus olhos ainda presos aos meus,
mas com um leve sorriso disfarçado. Estendeu a mão e, sem uma palavra, mas com uma expressão que dizia tudo, me guiou de volta para a sala. Nossos passos estavam sincronizados, mas o peso do que acabara de acontecer nos envolvia, como um segredo compartilhado, algo que só nós dois sabíamos. E embora a distância da sala para o local da ceia fosse curta, parecia que todo o espaço entre o desejo e a realidade se alargava a cada passo. Quando entramos na sala, os risos e conversas flutuavam no ar como se nada tivesse mudado. As pessoas continuavam com seus brindes, com suas piadas e elogios ao jantar. Nossos amigos e familiares não tinham ideia do que acontecera entre nós, e em um esforço coletivo, decidimos manter aquele momento só nosso, guardado em segredo. Nós dois trocamos um olhar furtivo, um sorriso discreto, e no fundo, sabíamos que ali, no meio daquela festa, tudo o que queríamos era continuar aquele jogo de olhares e sutilezas. Nos sentamos de volta à mesa, como se nada tivesse acontecido, e nos unimos ao restante da família, fingindo ser parte do cenário perfeito e alegre de uma ceia de Natal. Nossos risos se misturavam aos outros e a conversa fluía naturalmente. Mas dentro de nós, o toque da mão, o beijo e a atenção ainda estavam vivos, vibrando em nossas veias, como uma chama que se recusava a se apagar. Enquanto todos ao redor estavam imersos no espírito de Natal, nós dois sabíamos que, naquela noite, algo havia mudado para sempre. Algo que jamais poderia ser desfeito, mesmo que fingíssemos que nada tivesse acontecido. Eu ainda vou passar um tempo na cidade. Estou me perguntando se poderia acontecer mais uma vez. O que vocês acham? Deixem nos comentários e se inscrevam no canal para não perder por mais.